Estamos aqui no domingo, no Congresso do Espectro 2025 do Dr. Thiago Castro. E agora vamos ter o prazer de entrevistar uma goiana, Caroline Lazarotto. Muito prazer, seja bem-vinda ao Confcast. Obrigada, É um prazer estar contigo, viu, doutora? obrigada. Então, a doutora estava me comentando, então, nos bastidores, que você é uma terapeuta ocupacional, né? Focou no início para atendimento a infantil, envolveu até pets, né, no seu consultório, bem É, interessante. Como foi sua experiência com as crianças no seu consultório? é bastante interessante, assim, esse processo. Eu trabalhei muito na área hospitalar, principalmente, me formei pela UNB, e aí de lá para cá eu trabalhei muito com idoso, com adulto, na área hospitalar, e aí de um tempo para cá eu venho me aprofundando nessa área infantil. E aí trazendo os 2 pontos, né, não só criança da parte, de autismo, né, mas também como adulto e idoso. E aí, nessas 2 áreas, né, vem crescendo bastante a profissão, a atuação nessa área. O autismo agora, a terapia ocupacional ganhou muito destaque, né, nesse processo de reabilitação, de atendimento, de tratamento, e aí vem somando isso, né, as áreas, e a gente vai tentando melhorar cada vez mais para trazer um bom atendimento, né, um bom, para a população em geral. Olha, eu quero te parabenizar, doutora. Você podia Uhum. estar num domingo descansando em casa, lá em Goiás, e tá aqui, né, em São Paulo, aqui no Expo São Paulo, recebendo instruções aqui de muitos palestrantes. Primeiramente, eu queria escutar de você, o que que você está levando aqui do congresso para sua Uhum. cidade? Ah, é muito importante, porque esse congresso traz o momento da gente ter essa troca de informações, de trazer essas novidades, né, do relacionamento com os próprios outros palestrantes, com os congressistas. Então a gente acaba trocando informação e trazendo do que tem mais de novo, né, de estudos e evidências, então para a gente trazer para a prática clínica que faz total diferença. É verdade. E o feedback entre parceiros, né, com outros profissionais da área, né, Uhum. essa troca é muito importante, né? Sim, que daí faz total diferença para a gente se atualizar, né, cada vez mais e trazer as novidades. E ontem teve a gente entrevistou aqui no Conficast um pessoal que tem uma terapia com um cachorro, né, com um animal. Eu não sabia que existia esse tipo de atendimento. E É, o interessante que você me trouxe aqui é a informação que você faz esse atendimento também no seu consultório. isso. A gente trabalha com a pet terapia, que na verdade é terapia assistida por animais. Certo. Então a gente trabalha principalmente na clínica, né, e na minha cidade, da gente trazer esse contato com a criança, com o animal, e essa troca que favorece muito. Então a gente vê grandes avanços, a gente faz uma seleção desses pacientes que são aptos a participar dessa terapia assistida por animais, e aí a gente faz, tem o cachorro, o alemão, e uma coelha, a Lola. Então Olha a gente só. faz essas 2 trocas e tem vários benefícios, assim, né, com as crianças, não só da parte sensorial ali, né, do toque, do estímulo, da linguagem, mas também da parte emocional ali, né, da troca, do afeto mesmo, né, que gera toda essa, aproximação, né, com o humano e o animal. É, o ser humano já foi criado realmente para isso, né, de ter um contato mais estreito com os animais, com a Uhum. natureza, né. E isso faz todo sentido, então, numa terapia infantil. Isso, faz toda a diferença. E aí cada vez mais eu tento me qualificar melhor, né, para trazer essas informações e aplicar de forma, segura e consciente ali, né, para cada não é o cachorrinho bonitinho que está fazendo um trabalho qualquer, ele tá a todo momento está sendo avaliado desde o início, tanto a criança quanto o cachorro. O cachorro passa por essa avaliação, passa por certos controles, né, todo o processo de qualificação ali para ele conseguir exigir, estar naquele contexto e desempenhar um bom trabalho, né, porque o cachorro de certa forma ele está, desempenhando uma função ali. Então não é só um cachorrinho bonitinho que eu tenho em casa que eu levo para a clínica, ele passa por um Entendi. processo e aquilo ali está sendo avaliado, está sendo mensurado, todas as habilidades que a criança está, ganhando, né, com aquele atendimento. Interessante, muito bom. E no caso do um grande grau, o índices, né, tem aumentado muito o número de pessoas que têm sofrido AVC, né, também a gente tem visto alguns índices no Brasil, que o número de idosos tem também aumentado essa demanda no Brasil, né. Como que você tem se comportado nesse sentido no seu consultório? Sim, é importante a gente destacar que a população idosa, né, tem aumentado significativamente e como as famílias têm lidado com isso, né, está sendo bem diferente. Porque antigamente, os idosos não eram tão ativos no mercado de trabalho e tudo, né, então de agora para frente eles
perdem uma certa ocupação muito importante na vida. E acaba que a família fica muito dependente das atividades para eles, né. Então eles perdem as ocupações e a terapia ocupacional trabalha justamente nisso, com os idosos, para a gente trazer um pouco de autonomia, de independência para esse contexto, né, que eles estão inseridos. Então não só o paciente precisa ter uma doença neurológica ou questão motora, né, a terapia ocupacional trabalha também de forma preventiva, de forma estadiar essas dificuldades o que o idoso está tendo. Então, ele apresenta dificuldade na atenção, na memória, no desempenho de algumas atividades de casa, então a família percebe isso, já pode ter contato com o terapeuta ocupacional para a gente trabalhar essas questões de planejamento, sequenciamento, para ele desempenho das atividades que ele fazia antes. Então, por exemplo, uma idosa que tem dificuldade de fazer algumas dessas atividades, a família vai deixando ela mais quietinha em casa. Então, isso vai gerando não só a questão psicológica ali, né, emocional, dela se sentir inútil, né, de certa forma como um peso para a família, tudo, mas também como ela se sentiu útil nesse processo, de uma tarefa que ela já fazia antes. Então Sim. ela consegue ter esse domínio, assim, de conseguir ser ativa ainda, né, mesmo na fase, idosa. E é importante cuidar do emocional do idoso, né, e quando a pessoa se sente ativa, é interessante que você não vai estar cuidando só do físico, né, Uhum, é do emocional. isso. Acontece isso mesmo? Isso, a gente trabalha toda essa questão também, né, do idoso fica mais, deixa de participar das atividades, né, da família, vai ficando mais, em casa, a família mesmo vai deixando ele de levar para certas ocasiões, porque relata que dificuldade motora, ou ele fala que não quer, fica muito assim, né, então a família vai deixando ele mais quietinho. Então nesse processo acaba, um certo distanciamento ali, né, até o vínculo familiar e com os netos, então vai gerando essa barreira. E é importante sempre a família trazer isso e fazer parte desse processo, né. Ah, interessante esse ponto de fazer parte do processo. Como que você consegue envolver a família nessa terapia? Acaba que é bem difícil para a família entender esse processo, porque é uma demanda nova para a família, né, uma dinâmica nova. Então o idoso que era sempre ativo, fazia de tudo, agora se vê no papel de ser cuidado, né. Então a família sempre tem um cuidador principal ali que acaba desenvolvendo as atividades, a filha que leva sempre a mãe no médico, então acaba sendo muito sobrecarregado. E aí nesse contexto, é importante a família toda dividir as responsabilidades e também nesse processo deixar o idoso desempenhar algumas atividades seguras, para que não seja tão pesado para a família cuidar desse idoso, né, que é um processo de muito, cuidado, assim, desse processo tem que ser bem. É muita responsabilidade, Isso, muita né. responsabilidade nesse processo. Acaba que Exato. sempre sobra para uma pessoa, que a gente costuma ver na prática, né, mas que isso é importante dividir entre a família mesmo. E é muito interessante saber que existe terapeutas ocupacionais, então focados, né, no atendimento ao idoso. Mas qual que é a diferença? Porque a gente sabe também que existe outros tipos Uhum. de tratamentos, né, de qual que é a diferença entre a terapia ocupacional que você oferece no seu consultório com o de outros profissionais? A gente trabalha na questão, não adianta o idoso, a pessoa, né, ser funcional se ela não consegue executar aquilo no seu dia a dia. Então a gente tem as diversas ocupações no da nossa vida, né, e no nosso dia a dia. Então aquilo ali é importante a gente seja funcional para desempenhar. Então não adianta eu ter função na parte motora dos braços e não conseguir executar uma atividade de vestir a roupa, de escovar os dentes. Então esse processo acaba sendo uma parte do terapeuta ocupacional trabalhar, dele ser independente dessas funções. Então a gente Entendi. trabalha sempre de uma forma multidisciplinar, que é o mais indicado, né, interdisciplinar até, e cada um, vendo o paciente como um todo, né. E aí, no caso, hoje, então, você tem vários parceiros nesse sentido, para que possa dar esse tipo de Isso. atendimento. Principalmente na clínica ali tem uma equipe bastante grande, né, desses profissionais, psicólogos, nutricionistas, fono, então acaba que a gente tem essa troca bem grande entre os profissionais e consegue o paciente ter bons resultados. E no caso, então, é como se fosse vários pilares para tratar o problema, né. Isso. Na verdade, faltando um dos pilares, não é um atendimento completo. Isso, acaba que fica um pouco limitado algumas funções, né, então é indicado sempre que ele tenha bastante, adequação, né, no processo como um todo. Não só de uma área, mas que seja uma gama de profissionais, mas que a gente sabe também que é diferente esse processo, porque nem sempre é oferecido ou na região tem disponível, né, mas também é importante que ele seja assistido em pelo menos de uma área, né. E é interessante notar esse ponto que você falou sobre a prevenção, né,
porque às vezes a gente tem que tentar inculcar uma cultura nova na cabeça das pessoas, de que médico ou terapeuta não deve ser buscado somente no momento Uhum. extremo do problema, e sim o preventivo. Sim. E aí fica nessa questão, né, a gente vê muito, principalmente os idosos, deixam para ir no médico, né, somente quando tá doente, quando apareceu uma dor, alguma patologia, mas deixam as outras áreas também desassistido, vamos dizer assim. Querem muito a questão do remédio, que faça eficácia ali, que melhore, mas existe um tratamento por trás que faz toda a diferença. E é um tratamento, é um processo, né, não é do dia para a noite, não é de uma semana para outra, que precisa ser, incentivado que as pessoas sejam trabalhadas isso também, né, de forma preventiva e durante o tratamento, não só a questão médica, de remédios e tudo, mas também a parte de reabilitação em si. E pode-se dizer que, então, uma terapia, ela faz parte como se fosse uma saúde integrativa, e não é porque que trabalha na prevenção? Aham. Sim, porque a gente trabalha desde esses processos para tentar segurar um pouco dos avanços, né, dessas questões que aparecem, mas também depois de já instaurada essas patologias, a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais para dar um resultado daquilo que precisa ser atendido. E sempre com os desejos do paciente, da família, então não é a gente que traça o perfil, o que eu acho que tem que ser executado. Sempre é um consenso de uma forma geral. Eu dou minha análise clínica, né, mas sempre o paciente tem a voz de falar o que ele deseja melhorar e a família também como um processo. Então a gente trabalha nesses 3 pilares, não só, o paciente ou eu, né, a família, é uma estrutura como um todo. E é interessante que você traz, então, qualidade de vida, longevidade e, Uhum. com certeza, um aumento de vida, né, como se Sim. diz, né. E aí a gente vê a melhora desses pacientes, principalmente quando fala dos idosos, porque eles deixam de fazer várias coisas que são significativas para ele do dia a dia, né. Sim, As coisas mínimas até, né, uma leitura de um livro que ele não consegue mais executar. sim. Então, acaba isso sendo bastante impactado. E aí a gente conseguir retomar essa atividade e trabalhar isso, é uma grande diferença para ele, né. Às vezes pra gente acha uma coisa tão mínima ali, né, mas para ele faz total diferença para a E rotina. você atende telemedicina? Sim, atendo também de forma online, né, até Sim. questão de orientação para familiares, que às vezes procuram para saber como fazer, como lidar, né, e também de algumas forma, um processo mais não só de reabilitação em si, né, porque precisa estar junto para avaliação e todo o processo, mas de uma forma geral de orientação mesmo e orientação para tanto para o paciente como para a família. Doutora, Caroline Lazarotto, Uhum. muito obrigado pela entrevista. Foi muito interessante saber todas essas informações, né. Realmente, você mostra que tem domínio sobre o que você faz, Uhum. e com certeza as pessoas lá em Goiás estão muito bem assistido com o seu profissionalismo. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade e ter esse momento para divulgar, né, quanto mais Com pessoas certeza. saberem, mais a gente consegue atingir o pessoal. Exatamente, esse é o nosso objetivo, é pulverizar conhecimento, Uhum, levar lá, né, o que você aprendeu aqui no Espectro 2025 sim, para toda a sua cidade. faz total diferença. Uhum. Muito obrigado. E assim Obrigada. finalizamos mais uma entrevista aqui no Espectro 2025, o podcast oficial aqui do Congresso Dr. Tiago Castro.